Fala galera, estamos aqui para gravar o vídeo número 2 da Semana da Física. Vamos falar hoje sobre a parte de os conteúdos que caem a nível de FPA. Então vem com a gente que eu vou explicar para você após a vinheta. Já comentamos com vocês no vídeo 1 sobre essa questão da dificuldade, questão base matemática, o aluno deve praticar, a questão que ele deve estudar isso no Fundamental 2. E hoje vamos mostrar para você alguns conteúdos que a gente geralmente trabalha a nível de FPA e o aluno deve ficar atento nesses conteúdos, tranquilo? Então, aqui já coloca para você a questão aqui de noções de mecânica, né? Então, noções de mecânica vai falar sobre a questão dos conceitos relativos ao movimento, questão de movimento e repouso, né? Aí depois disso ele passa, depois que você estuda essa parte de conhecimento e repouso e tal, aí você vai para a parte de velocidade, né, que vai estudar o movimento dos corpos, que no caso seria a cinemática, e a aceleração, tá? Repara que todas elas estão dentro de um tópico de mecânica chamado de cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos, tá bom? Aí vem continuando falando sobre o movimento uniforme, aí fala sobre as equações horárias, tá? Que nesse caso do movimento uniforme é aquela fórmula onde você tem de velocidade constante, tá bom? Acabou essa parte, aí você já começa a estudar um outro conceito da mecânica que é a dinâmica, tá? A dinâmica ele vai colocando para você algumas situações importantes, que é o sistema de forças, as forças colineares, ou seja, forças que estão agindo sobre uma ação no mesmo sentido, ou sentidos contrários e assim vai. Nesse caso aí você tem a questão do cálculo de forças, tá? Esse cálculo de força você vai ver, e nós temos uma playlist aí no nosso canal que fala tudo sobre a lei de Newton, galera. Outra parte que cai no conceito de dinâmica é o conceito de força-peso, e tá aqui, ó, os nossos amigos que caem muito a questão as leis de Newton, principalmente aplicado ao movimento dos corpos. Então tudo isso está associado na parte da mecânica. E dando continuidade, dentro da própria mecânica, você tem o que nós chamamos de trabalho mecânico, né? Quando você gera o movimento de um corpo, né? A partir de ação de uma força e aplicado ao seu deslocamento. E tem a parte da associado desse trabalho, você tem a questão da energia, né? Ela é desenvolvida na parte de energia de movimento e energia de posicionamento. Tranquilo? Então entra a parte de princípio de Pascal, onde você tem sistemas onde você aplica uma força, e essa força você tem sistemas que vão fazendo elevações. Nesse caso seria um exemplo do elevador hidráulico, tá bom? Aí depois você tem o sistema de flutuação, que é o sistema de Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes mostra para você sobre a questão do conceito de empuxo, né? A flutuação, inclusive caiu ano passado, né? Uma questão que falou sobre isso, né, da piscina, que a pessoa fica leve e você tem uma força do fluido que aplica sobre o corpo, tá bom? Aí, passou nessa parte, já começa o conceito de termologia, galera. Aí, sempre cai essa parte de conceito de temperatura, né, que tem a ver com a vibração das moléculas, o grau de agitação das moléculas e assim vai. E existe a forma de você o quê? De você medir esse calor, que são, nesse caso, termômetros. Termômetros são 3, mas a nível de FPA ele cobra apenas 2, que é o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Da questão dos dois tipos de calores, tá? Um deles está mostrando aqui para vocês sobre o calor latente. Aqui ele não está falando do calor sensível. É aquele calor onde há trocas entre sistemas ou corpos. Aqui nesse caso mantém com temperatura constante. Nesse caso seria aquela parte do diagrama de fase. Sólido para líquido, líquido para gasoso, enfim, um diagrama bacana. Aí depois você vai ver sobre a questão da propagação do calor, que são 3. Também nós temos uma videoaula aí legal no nosso canal que fala sobre essas propagações, que são 3, tá? Que é condução, convecção e radiação, tá? E ele faz uma relação com efeito estufa, galera. Nesse caso seria o fluxo de energia, né, associado por variações de temperatura. Um deles está a aplicação da natureza, que é o efeito estufa, tá bom? Aí, acabando isso, aí você vem com a parte de noções de ondulatória, que vai estudar alguns conceitos básicos, principalmente da acústica, a questão das ondas sonoras, né? Aí fala para você sobre a classificação das ondas, né? Elementos de uma onda, que já está dando aqui para você quem são esses elementos, né? Que é a frequência, velocidade, né, o seu comprimento nesse caso, e ó, aquilo que a gente comentou com você sobre a parte da onda sonora, tá bom? Nesse caso que é a área da física, que é a acústica, que é a parte das ondas, que vai estudar legal sobre as ondas sonoras. Aí ó,
Acabando essa parte, aí você vem, repara que está finalizando o conteúdo, né? Aí você tem a velocidade do som, né? Aí tem a escala desse som, onde você não escuta, seria o infrassom, ou seja, abaixo do nosso limiar audível, e o ultrassom, que tem altas frequências, mesmo assim nós não escutamos essa escala de frequência, tá bom? Aí você tem a qualidade fisiológica do som, tá? Certo? Aí começa o estudo da luz, que nesse caso é conceitos básicos de óptica geométrica. E você tem aqui a questão da fonte de luz, se tem luz própria ou ele não tem luz própria, né? No caso, dá o exemplo de você tem das estrelas, né? Que vai emitir sua própria luz, os planetas, satélites, enfim, como o planeta Terra não tem luz própria, ele acaba recebendo essa fonte, nesse caso de uma estrela, que nesse caso seria o nosso Sol. A velocidade da luz, que é um valor constante, tá? A propagação da luz, tá? Que a luz se propaga em linha reta. E você tem alguns fenômenos que aqui é importante, que seria a reflexão da luz, onde a luz ela bate e volta, ou seja, acaba refletindo sobre o mesmo meio que onde começou a sua incidência. E a questão das suas leis, que são duas, tá bom? E a questão da refração, que seria aquela parte onde a luz ela bate e vai, né? Ou seja, ela está em um meio, começa a propagar em outro meio. Acaba acontecendo um fenômeno chamado índice de refração, tá? E para finalizar, existem as aplicações, que nesse caso ele está apenas colocando aqui para você os espelhos planos, certo, galera? Então, esses são os conteúdos, algumas playlists aí no nosso canal. Veja, principalmente cinemática, galera. Os assuntos mais abordados que a gente vai mostrar para você no próximo vídeo. Esse vídeo a gente vai liberar para você amanhã, no dia 10, que é nosso último dia, que é justamente que os assuntos que mais caem é a parte da cinemática e a parte da dinâmica, que é esses subtópicos na nossa mecânica, tá bom, galera? Então, aguardo você, esse é o vídeo número 2, mostrando para você alguns conteúdos a nível de FPA, tá bom, galera? Então, aguardo você amanhã. Amanhã a gente vai montar para você uma aula que vai falar resumidamente sobre esses eixos temáticos que caem no IFPA. Então, aguardo você amanhã e até a próxima.